lutas, nem as derrotas que vão determinar o meu amanhã. Que o meu presente não revela o meu amanhã. O meu futuro está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Amém, Jesus. E dizendo que para mim é um grande motivo poder estar na presença de Deus e conhecer algumas pessoas. Ter algumas pessoas hoje que estão nos visitando, né? E aquele casal lá, eu vou pedir para o Samuel dar um abraço nele e para Margarete dar um abraço nela. Margarete é a mãe da igreja, viu? E hoje é o Dia das Mães. Pastor, eu acho que eu tenho aí um vídeo aí do Dia das Mães. Põe aí para nós, para todas vocês. Veja lá. São reflexo do amor incondicional de Deus. Mães que oram, cuidam, que ensinam com sabedoria e caminham em fé. Na Alpha Church, celebramos cada mãe como uma guerreira marcada pelo céu. Fala um pouquinho, mulheres de coragem que não retrocedem, mas creem para a salvação da sua casa. Como nos lembra... Começa de novo, então eu quero comentar. Para aquelas que são reflexo do amor incondicional de Deus. Mães que oram, que cuidam, que ensinam com sabedoria e caminham em fé. Na Alpha Church, celebramos cada mãe como uma guerreira marcada pelo céu. Mulheres de coragem que não retrocedem, mas creem para a salvação da sua casa. Como nos lembra Êxodo, honra a tua mãe. Neste Dia das Mães, queremos agradecer por sua entrega, fé e amor sem medidas. Vocês são uma bênção para esta geração. Feliz Dia das Mães, você é marcada pelo céu. Meu presente para vocês. Bom, não posso fazer mais, mas o que eu fiz, lembrei de você. Eu quero falar hoje sobre um tema, se o pastor puder colocar o primeiro slide. O tema é coragem, linguagem marcada pelo céu. Digamos comigo, coragem, a linguagem dos marcados pelo céu. O Paulo não sabia, que nem eu sabia que eu ia pregar esse tema hoje, soube ontem à noite, ontem à noite quando eu cheguei em casa, e o Paulo falou exatamente o que nós acabamos de dizer agora. Existe uma situação em que as pessoas não conseguem entender. É muito comum ouvir dizer, eu preciso sentir Deus. Deus não se sente, Deus se vive. A única coisa que sente é a dor no joelho. Né, Cláudio? Dói, não dói? Meu Deus. E o ciático também dói demais, não dói? Margarete passou com o ciático aí doendo aí uns dias grandes também. Ela mudou de cama de colchão, acabou. Era colchão. Mas um colchão novo resolveu o problema dela. Mas o que eu quero mostrar para você é que às vezes as pessoas estão querendo viver bênçãos de Deus, querendo usufruir a glória de Deus e raramente conseguem alguma coisa. Olha, eu quero dizer para você que nenhum de vocês, nenhum de nós somos diferentes um do outro. Todos nós queremos algo especial que não alcançamos. Todos. Todas as pessoas estão em busca de uma resposta, de uma solução e não conseguem. Eu, como falei, vi um casal esses dias e eles estavam querendo paz no casamento. E eles já viviam alguns anos, parece que era 18 anos juntos, e eles viviam em guerra o tempo inteiro. E eu perguntei, o que faz você viver em paz no casamento? Não sei, pastor. Eu sei. Ninguém sabe. É renúncia. Diga comigo. Renúncia. Se você não aprender a renunciar a si mesmo, você não consegue dar um passo à frente. Todos nós precisamos aprender que para você ser feliz, você precisa favorecer o outro. A sua felicidade não depende de você. A sua felicidade depende das pessoas que estão em sua volta. É assim ou não é, Aline?
Porque você não faz tudo para ser feliz? E por que não somos? Porque aquilo que está em nossa volta às vezes não está correspondendo. Por isso Deus hoje me deu uma palavra que eu quero ministrar para você, eu quero trazer para você uma palavra de transformação. Palavra de? Mas não adianta eu ministrar, eu já ministrei 4 dias esse mês, foram 4 mensagens específicas para a mudança, para a transformação de vida, para a renovação de esperança, para a mudança do seu amanhã, e parece que as pessoas não conseguem entender. E não adianta eu falar, eu ensinar, Jesus vir aqui, ressuscitar, curar, fazer milagre, se você não der crédito à palavra de Deus. Por isso o tema de hoje é coragem, é a linguagem dos marcados pelo céu. O primeiro texto bíblico que eu gostaria de chamar a sua atenção, que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso 39. 39? 39. Lê comigo lá. 1, 2, 3. Nós, porém, somos do que? Como é que é? Como é que está lá? 1, 2, 3. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas os que creem para a conservação da alma. Da alma. Da alma. Faltou ele ali. Faltou ele. Por quê? Olha que esse texto é interessante. Preste atenção nesse texto, irmão. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Por quê? Porque existe uma infinidade de pessoas que estão sempre retrocedendo. Ao invés de caminhar adiante, de prosseguir, estão sempre andando para trás. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não der um passo à frente, você vai chegar no lugar que você deseja. Então, se você quer alcançar o sucesso, se você quer alcançar o coração de Deus, se você quer alcançar a prosperidade, se você quer alcançar a felicidade, se você quer alcançar a salvação da sua alma, se você quer alcançar o perdão dos seus pecados, você precisa se mover em direção a isso. Amém? Não adianta eu querer ser feliz se eu não me mover em direção à felicidade. A felicidade é um sentimento. Amém ou não amém? Esse sentimento eu preciso buscá-lo. Eu acabei de ficar feliz agora. Eu estava sentado ali, muito feliz, com os ministros de louvor, com os louvores cantados. Fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque correspondeu às minhas expectativas, aquilo que eu venho falando o tempo inteiro. Então hoje elas fizeram exatamente o que eu achava que devia ser feito. Eu amei. Gostei da cantora, gostei da forma de ministrar, gostei do louvor, gostei da música, gostei da batida. Eu estava ali feliz. Por quê? Porque algo veio correspondeu com as minhas expectativas. Por isso esse texto que está aqui atrás de mim, ele diz claramente, nós, porém. Por que ele diz nós, porém? Porque ele está dizendo de alguém que retrocederam, ele está falando, o contexto é exatamente isso, daqueles que recuaram, daqueles que se afastaram, daqueles que negaram. Aí ele diz assim, mas nós não. Então veja, pode existir uma infinidade de pessoas que retrocedem, que se afastam, que desistem, mas eu não vou. Você está aqui? Pode existir quem for, irmão. A pessoa pode voltar para trás, recuar, desistir, desanimar, mas eu não vou. Por quê? Porque a minha decisão não depende do favor do Cláudio, não depende do sucesso do Tiago, não depende das bênçãos da minha família. Não. O meu sucesso depende da minha atitude. Mas a minha atitude para com as pessoas? Não, irmão, porque a minha atitude para com as pessoas não vai fazer com que eu seja feliz. Porque eu posso estar negando a minha essência, posso estar negando o meu eu, posso estar negando a mim mesmo, posso estar me submetendo a uma condição de opressão. Mas o meu futuro, a minha bênção, depende única e exclusivamente daquilo que eu escolhi fazer. Servir a Deus. Amém? Por isso, quando nós olhamos
quando eu penso nessas coisas, nós vamos ver que a linguagem do céu é a coragem. Não, né? Mas aí depois vem. Não é o medo. Manda a linguagem de Deus não é medo, mas é coragem. Coragem para quê? Para tomar atitudes. Eu falei esses dias atrás sobre o medo, e o medo bloqueia. Lembram disso? O medo impede de eu alcançar o sucesso, impede de eu querer, mas a falta de coragem não é a ausência de medo. É, apesar de eu estar com medo, eu vou enfrentar. Apesar de eu não ver possibilidade, eu vou continuar. Por quê? Porque isso depende de uma atitude, não é de Deus. Você ora por ela. Não é do Espírito Santo. Não é da igreja. Vou conversar com ela agora. Você ora por ela. Vou falar que a gente está orando por ela. Você está aqui? Faz uma oração por ela. É a minha atitude. Vou voltar aqui para falar de uma pessoa que talvez você conheça. Vocês lembram de um rapaz? Ele tinha mais ou menos 19 a 20 anos de idade. Aquele rapaz, ele era uma pessoa mais ou menos igual ao meu neto. Era, não era mais que você. Porque se ele fosse mais que você, ele inspiraria confiança. Mas como ele era um garoto jovem... Sabe quem é o que me incomoda? A pessoa faz o pedido, coloca o... Não tinha, não era um Tarzan. Manda Era um garoto normal. Davi. O nome dele era Davi. Esse garoto chegou e viu assim: o que é que esse gigante está querendo? Afrontando o povo de Deus. Lembre-se, preste atenção: ninguém mandou Davi atacar ninguém. Ninguém mandou Davi guerrear. Deus não mandou Davi guerrear. Não existe uma palavra de Deus dizendo para Davi: ataque o gigante. Não existe isso, irmão. Não existe em lugar nenhum nas Escrituras uma palavra motivando Davi a fazer isso. Acontece que Davi, ao ver a situação, ele falou: isso não é possível continuar. Eu vou enfrentá-lo. Então ele toma uma atitude. Será que ele não tinha medo? Claro que tinha. Será que ele não tinha receio de perder? Vou perguntar para o pastor Tiago: será que ele tinha receio de perder, Tiago? Tinha. Eu vou provar isso para você agora. Ele tinha medo de perder porque quando ele foi atravessar o riacho, que separava o exército de Israel para o exército filisteu, quando ele foi atravessar o riacho, ele pegou quantas pedras? Vocês lembram? 5 pedras. Por que ele pegou 5 pedras? Porque ele podia errar a primeira. Ele podia errar a primeira. Eu me dizia Jesus, mas peraí, Jesus em hebraico só tem 3 letras, não tem nada a ver com 5 letras. Fica inventando um monte de coisa, povo aí. Só tem 3 letras, não vai nada. E aí, inclusive em hebraico e grego não existe a palavra Jesus. Vocês agora vão aprender, mas não existe. A palavra Jesus foi criada para nós, ocidentais. Não tem nada a ver, nem em Israel existe essa palavra. Jesus, não, Jesus só existe para nós. Aí lá usa isso. Mas tudo bem, isso é um pouquinho. Quando ele atravessa, ele diz assim para o gigante: vocês lembram disso? Vocês vêm a mim com espadas e escudos, mas eu vou a você como? Em nome de Jesus. Ele tinha medo ou tinha coragem? Coragem. Coragem. A coragem dele estava lá onde, Ruth? No Deus, pá. Eu não vou em você. Eu disse domingo passado que quando você fala em nome de, você não está falando, você que está falando, é o próprio Deus que está agindo. E quando Davi disse: eu vou contra você em nome de, ele está dizendo: Deus vai lutar com você. Quando ele roda a pedra na funda e ele lança a pedra, quem lançou a pedra? Davi ou Deus? Deus. Quem lançou a pedra? Davi ou Deus? Quem lançou a pedra? Davi ou Deus? Deus. Você está vendo como está em dúvida? Um diz que é Davi, outro diz que é Deus, e outro não diz nada porque não sabe. Está correto. Mas ele que eu acabei de dizer, por isso eu quero dizer para você: presta atenção na palavra. Deixa o celular para depois. Presta atenção na palavra. Agora é a hora de você pegar o celular, botar dentro da bolsa e esquecer. E deixar Deus falar com você. Amém. Olha só.
ele chega e diz: eu vou contra você em quem? Em nome do Senhor dos Se Exércitos. ele disse que vai contra o gigante em nome eu acabei de ensinar que quando você diz em nome, é a pessoa que está indo. Você entendeu? É o próprio Deus que atacou Davi. Davi não, que atacou o gigante. Então quando ele lança a pedra, quem foi que lançou a pedra? Deus! Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Então veja, quando você está orando em nome de Jesus, quando você está ofertando em nome de Deus, em nome de Jesus, quando você está evangelizando em nome de Jesus, quando você vem para a igreja adorar em nome de Jesus, é o próprio Deus que está vindo através de você, é a bênção de Deus que está através da sua vida. Eu vou falar de novo, porque só 2 pessoas ouvindo. Eu acho que não adianta, o microfone está ruim. O microfone não está ruim, ninguém está ouvindo. Quando você faz alguma coisa em nome de Deus, não é você que está fazendo, é o próprio Deus que está fazendo. Se é o Deus que está fazendo, por que temer fazer? Porque falta identidade. Identidade. Vamos andar para frente? Põe o segundo slide, por favor, meu pastor. Leia lá para mim, por favor. Nós, porém, não somos os que retrocedem para... Não, está errada. Não, é a outra. Põe a segunda, a de baixo. É isso. Leia aí para mim, por favor. Coragem para amar, do amor não há medo, o perfeito amor lança fora o medo. Primeira coisa que eu preciso é ter coragem para amar. O grande problema nosso não está em nós, irmão, está em nosso sentimento de não amar a Deus, de não amar ao Senhor, de simplesmente servir ao Senhor. Porque quando eu sirvo a Deus, eu sirvo por obrigação. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo por devoção. Eu sirvo a Deus por uma série de motivações. Eu sirvo a Deus. Olha, eu tenho aqui na igreja anotado pessoas que fizeram doações para a igreja nesses anos que eu estou fazendo. 7.925. Quando eu vi domingo passado, segunda-feira passada, eu olhei para a quantidade de pessoas. 7.925 pessoas já ofertaram na igreja. É muita gente, cara. 7.900 pessoas. Quando eu olhei aqui, eu falei, engraçado. E comecei a olhar quantas pessoas prosperaram, quantas pessoas cresceram, quantas pessoas viram Deus operar milagres, quantas pessoas viram Deus realizar os seus sonhos. Quantas pessoas? E quantas pessoas já abandonaram o Senhor mesmo apesar disso? Sabe por quê? Porque servir a Deus em troca de algo é receber a recompensa. Recebeu, fui. Servir a Deus por amar é independente daquilo que eu recebo, daquilo que eu ganho, daquilo que eu tenho. Eu amo ao Senhor. E amar ao Senhor, irmão, não é ser amado pela igreja, não é ser amado pelo pastor. Amar ao Senhor não é ser valorizado por ninguém. Amar ao Senhor é, apesar de tudo isso, eu amo ao Senhor. Aleluia. Por isso o texto diz, olha, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo Medo. Que medo do quê? Medo de fracassar, medo de não alcançar o resultado, medo de não correr, de ser correspondido, irmão. Medo de viver uma vida vazia, medo de simplesmente desistir. Mas eu preciso ter coragem para amar. Você sabe o que significa amar?
Amar é um dos sentimentos mais difíceis de sentir ou de ter. Eu aprendi esses dias atrás que o significado da palavra misericórdia, no hebraico, ela significa aquela que gera. Dia das Mães. A palavra misericórdia no hebraico significa aquele que gera, aquela que gera. E quando foi traduzido pela palavra misericórdia, foi traduzido com o sentido de dizer: Deus ama, cuida da mesma forma que a mãe protege. Estou aqui? Amém. Existe alguém que ama mais do que uma mãe? Não. Das mães eu pergunto isso. Existe, Flávio? Um filho maltrata uma mãe, mas a mãe ama o filho. Um filho abandona a mãe, mas a mãe ama o filho. Eu vi um vídeo ontem de uma senhora de 84 anos chorando que ela tinha 4 filhos e um de criação. Todos os filhos a abandonaram. Ela não tinha lugar para viver. Estava vivendo jogada na rua. E os 4 filhos não a socorreram. Aí alguém pode dizer: ah, mas o tempo, ela pode ter feito um monte de coisa, pode acontecer várias coisas, mas a mãe sempre vai amar. E o filho vencer. Eu me lembro que quando eu tinha minha mãe viva, e hoje eu estive olhando a fotografia dela, e a fotografia que eu vi da minha mãe era uma fotografia dela sorrindo. Foi uma das últimas vezes que eu estive lá na casa dela, e quando eu ia, eu não podia ver um eletrodoméstico meio ruim, que eu ia lá e comprava outro e jogava dela fora. Eu não podia ver nada que não estivesse bom na casa dela, que eu ia lá e resolvia. Acontece que ela tinha, o meu irmão morava na frente da casa dela. E ele estava lá mais tempo do que eu. Só que ele não via os problemas da casa da minha mãe. Mas eu chegava lá e via os problemas. A máquina de lavar a roupa dela estava toda podre, irmão. Aquela máquina que faz tchuc, 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 né? Brasileira, né? Máquina toda podre e vazando água. Ah, essa máquina não está vazando água. Ah, é, mãe? Peraí que eu vou resolver esse negócio. Fui lá, comprei, mas não precisa, Nando, não precisa, Nando. Eu não estou mandando perguntar se precisa, eu estou fazendo. Por quê? Quando você faz o que precisa, você está fazendo o quê? Sua obrigação. Você faz o que precisa. Quando você faz sem precisar, você está fazendo o quê? Amando. Será que eu estou sendo ouvido? Por isso é importante você entender o significado de coragem para amar. É uma renúncia, irmão. É uma renúncia total de si mesmo. Vamos colocar outro texto, meu pastor. Coragem para renunciar. Olha o texto bíblico que está escrito. Qualquer de vós que não renuncia, o quê? Tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Foi o próprio Jesus que falou, irmão, não foi o Hernani que disse isso. O que ele está mostrando para mim? Aqui, a imagem, você está vendo a imagem? É Londres. É Londres, mostrando a ideia de Londres. Quando você chega em Londres, por que eu mostrei essa imagem? Porque quando você chega em Londres, você se empolga com isso aqui. Porque realmente isso aqui é simplesmente maravilhoso. Mas é um lugar de vida difícil. Não é, Cláudio? Não é fácil. Viver em Londres não é para qualquer um. Você precisa aprender a renunciar. Eu ouvi uma pessoa falar para mim: ah, eu estou morando numa casa agora tão bem, eu estou tão feliz na casa que eu estou morando. Agora eu só moro com 3 pessoas. Outros moravam com 12, com 15. Mas quando estavam no Brasil, moravam com quantos? Só eu.
Mas aqui você tem que se sujeitar, se submeter a uma condição que lá você não deveria. Então, para você viver aqui, para você ter uma vida, para você prosperar aqui, você precisa fazer o quê? Renunciar. Renunciar ao conforto, renunciar ao bem-estar. Eu me lembro que isso não precisa ser aqui. Você pode ir para... Eu e a Margarete, nós fomos trabalhar em Curitiba, em 1997, 96. Já faz alguns dias, né? Trabalhando em Curitiba, eu e ela. Então, nós morávamos num quarto, numa casa de cômodo. E para que o nome do lugar é a Casa Vermelha. Não sei se alguém aqui é de Curitiba. Alguém conhece a Casa Vermelha de Curitiba? É uma casa de prostituição. É um cabaré. Só que eu não sabia. Só que eu não sabia. Tinha lá um quarto para alugar. Eu e a Margarete tínhamos que ir para algum lugar. O valor era barato e fomos para lá. Depois é que nós fomos descobrir que os outros quartos eram matadouros. Ficamos lá 3 meses. Brincadeira, não. Mas o que aconteceu? Você acha que o que eu fiz lá, muitos estão fazendo diferente aqui? São 3 meses, a coisa melhorou um pouquinho. Fui para um outro apartamento de uma família que alugou um quarto para nós e ainda tínhamos uma sopinha no final da noite, quente. Que maravilha! Mas também comprei um carro, comprei apartamento, mobilei a casa, ganhei dinheiro e depois, quando eu fui embora, ganhei os números. Eu tive dinheiro para fazer tudo, mobiliar a casa nossa, nova, mobiliamos nosso apartamento, fizemos tudo. O que eu quero mostrar com isso? A renúncia de um conforto ou a renúncia de algo que eu quero me traz resultado, amém? Diga comigo, quando eu renuncio, o que eu desejo, eu alcanço o que eu quero. Quem quer ir para o céu? Amém. Ninguém vai para o céu em pecado, irmão. No céu não entra pecado. E mais o resto das coisas que eu não lembro mais. Hã? Fadiga, tristeza, nem dor. É da harpa, né? É. Por quê? As pessoas acham que eu vou para o céu de qualquer jeito. Olha, existem coisas nas Escrituras que nos revelam, irmão, que se nós olharmos, prestássemos atenção, nós ficaríamos, meu Deus do céu, será que eu chego lá? Olha só, renunciar é dizer sim para o invisível. Cara, que coisa de doido. É dizer sim para aquilo que eu não estou conseguindo ver, mas eu sei que eu vou alcançar. Quantos querem morar no céu? Você está vendo o céu? Mas você tem que dizer o quê? Sim, eu vou morar. Eu vou morar no céu. É que eu vou glorificar a Deus. Diga com alegria, irmão. Eu vou morar no céu. Diga, Eu vou morar no céu. 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 E não, eu vou renunciar o mundo, o pecado, vou renunciar tudo, mas eu vou morar no céu. Glória a Deus. O céu eu conquisto com coragem, não é com renúncia pessoal. Não é com... será que Deus vai me abençoar? Deus já te abençoou, irmão. Permitiu que você ouvisse a sua palavra. Aleluia. Ai, será que Deus vai ouvir minha oração? Deus já ouviu a tua oração, enviou Jesus para perdão dos meus e dos seus, dos nossos pecados. Será que Deus está me ouvindo? Ele está ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está ouvindo. Eu só preciso acreditar nele. Eu só preciso acreditar nele. Quando eu olho, irmão, quando eu olho para esse texto, olha só, abre para mim, não está lá. Efésios 4 e 22. Não está o texto aí. Eu acho que essa imagem não está aí, só está aqui no meu esboço. Mas põe aqui na tela, filho.
Leia esse texto, irmão. Esse texto fala tanta coisa. Enquanto você procura, a gente vai dizer assim, ó, te louvarei. Pronto. Para variar. Somente a ti, Jesus. Eu gosto tanto de ti, irmão. Te louvarei. Olha só que coisa gostosa. Não importa do mais frio, constância. Adorarei. Somente a ti. Leia lá comigo. Leia lá. 1, 2, 3. Portanto, abandonem a velha natureza e fazia com que vocês vivessem vida de pecado e escravos seus desejos enganosos. Quem quer morar no céu? Quem vai morar no céu? O querer, até o diabo queria, irmão. O querer, todo mundo quer. Mas para que eu vá, leia de novo lá. Olha, vamos dizer assim. Para que eu vá morar no céu, eu... O que é que destrói você? O que é que destrói você? Velha Os natureza. meus próprios desejos. Não, os meus próprios desejos. Está aqui escrito. Os seus desejos enganosos. São os meus desejos. Eu desejo, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu faço isso. Eu faço... Irmão, não é o que você quer. Não é o que você faz. É o que Ele quer que você faça. Você está aqui? Senhor, você vê... Olha, eu vou contar outra história para você. Havia um homem que um dia era próspero. Essa é novidade, você nunca ouviu. Um homem, ele era muito próspero, criou a sua família, viveu abundantemente, mas com o tempo ele perdeu a visão. Ele se tornou cego. E todos o abandonou. A casa abandonou, os filhos possivelmente o abandonou. A história dele se transformou completamente. E ele foi mendigar. Estava mendigando na rua. Quando ele enxergava, ele leu as escrituras. Ele ia para o culto, ouvia, meditava, aprendeu a ler, aprendeu as escrituras, aprendeu a conhecer a palavra de Deus, e ele tinha todo o conhecimento, mas ele ficou o quê? Cego. Quando ele ficou cego, tudo desapareceu, e ele teve que, não podia mais trabalhar, não podia mais fazer as coisas, então ele teve que mendigar. Nesse processo que ele estava, ele aprendeu que haveria, como está escrito em Isaías, nascer um que viria tomar sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele aprendeu lá no profeta Isaías que haveria de vir o filho de um homem chamado Davi, que ele iria restaurar, que ele ia transformar, que ele ia fazer milagres e maravilhas. Aquele homem sabia de tudo isso, mas ele estava mendigando no meio do caminho. Em determinado momento ele ouve um barulho e alguém diz: o Messias está passando por aí. Jesus de Nazaré está passando por aí. Ele começa a gritar. Ele não gritou: ó Senhor, filho de José! Ó Senhor, filho da Maria! Ó Senhor, da Galileia! Não, da Galileia disseram para ele. Mas ele não quis saber se ele era da Galileia ou de Nazaré. Ele tinha uma promessa. Como que ele sabia dessa promessa? Eu falei agora. Como é que ele sabia? Conhecendo as Escrituras.
Você está aqui? Quando você conhece a Escritura, você sabe o que Deus quer, você sabe que as coisas, o que Deus está falando, você sabe como Deus vai agir, e ele sabia como Deus ia agir. Amém? Aí ele diz: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é falar misericórdia, é ravar não sei o quê, eu agora não me lembro no grego, no hebraico, mas ele está dizendo: olha, me ame, me proteja como uma mãe protege você, protege o seu filho. Me ame, cuide de mim como uma mãe cuida do filho pequeno. Cuida de mim, por favor, me socorre, faz alguma coisa por mim. Aí Jesus parou. Antes disso, as pessoas que estavam à volta dele disse o quê? Não incomode o mestre. Foi isso ou não foi? Não incomode o mestre. Diga, irmão. Não incomode, não incomode. Irmãos, você já não ouviu isso? Não adianta ficar orando. Não adianta, você não vai conseguir nada. Isso é bobagem. Para que ir para o culto? Para quê? Isso não vai render nada. Irmãos, pare de dar ouvido para as pessoas. Pare de dar ouvido às tradições. Pare de dar ouvido às culturas. Pare de dar ouvido às pessoas. Ouça quem? Jesus, a sua palavra. Amém? Aí ele diz, Jesus para e o chama. Ele se levanta. E eu prestei atenção numa coisa. Essa semana, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Tirou a capa. Sabe o que era a capa? Era a sua casa. Era a casa vermelha que eu morava. Era a capa que as pessoas estão morando empilhado nas casas de hoje. Estão vivendo oprimido, angustiado. Estão sem liberdade, sem paz. Estão vivendo sob opressão. A capa era exatamente tudo isso que ele vivia. Ele largou tudo para trás e correu em direção a Jesus. Está aqui? Quando ele chegou a Jesus, o que é que Jesus falou? O que é que ele falou? E o que é que Jesus falou? Jesus disse: o que é que você quer que eu faça? É isso que eu quero que você entenda. Olha esse texto. Os seus desejos enganosos vão te levar para a perdição, mas os teus desejos, segundo a palavra de Deus, vai te levar para o céu. Eu vou falar de novo, porque isso é tudo. Os seus desejos enganosos, que fazem com que você desagrade, entristeça, magoe o coração de Deus, vão te levar para o inferno. Mas os teus desejos, segundo a palavra de Deus, vai te levar para o céu. Foi isso que ele disse: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse claramente: eu quero ver. Entenda uma coisa, irmãos. Ninguém que é cego consegue ver a vitória. Ninguém que consegue enxergar a sua vitória. Todos aqueles que vivem com medo, angustiado, vivendo, fazendo aquilo que lhe agrada, esses estão vivendo como cego na sociedade. Mas aqueles que olham para Cristo, olhar para Jesus, autor e consumador, olhar para Cristo. Olhar para Cristo, irmão, é olhar não para as minhas necessidades, é olhar para aquilo que Ele tem poder para fazer. Olhar para Cristo é olhar para o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Olhar para Cristo é olhar para o amanhã e dizer: o meu amanhã, Ele vai me dar vitória. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus. Igreja, você precisa entender que olhar para Cristo é muito mais do que ter uma vida próspera. Olhar para Cristo é ter uma vida realmente feliz. Prosperidade não traz felicidade para ninguém. Dinheiro não traz felicidade. Saúde não traz felicidade. Nada disso traz. A única coisa que faz você ser feliz é você, portanto, abandonar a velha natureza. Olhar aquilo que é ateu, aquilo que é humano, aquilo que é carnal. Abandone, deixe de lado. Agora venha ao encontro da paz que há em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Por isso, nesta noite, eu quero motivar você a olhar para frente. Parar de olhar para o seu eu, olhar para Jesus, parar de ser cego, porque a cegueira,
Sabe por que eu fiz questão de contar a história antes dele? Porque a história do antes do cego era boa. Por isso é que ele disse, eu quero voltar a ver. Ele pediu, eu quero voltar a ver. Porque antes de ver, ele conseguia os seus objetivos. E cego, ele vivia mendigando. Enquanto você for cego com relação a Deus, você só vai mendigar. Você só vai viver angústia. A minha vida não vai, as coisas não andam. Irmão, você pode comprar um castelo, você pode ter tudo na vida, mas vai continuar em uma favela. Porque o seu eu continua olhando para baixo e não para cima. Vamos continuar? Põe ali, por favor, amado irmão. Olha, eu vou citar um texto bíblico, eu vou pedir para ele colocar aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. A renúncia é o útero do propósito. Você sabe o que é útero? Onde é gerado. Aonde gera o filho, aonde gera a criança, aonde gera o futuro, é no seu útero. No útero é que é gerado, a renúncia, portanto, é o seu útero. Você precisa de que útero? Eu preciso renunciar o meu futuro, o meu presente para viver o meu futuro. Eu preciso renunciar às minhas expectativas. Eu até lembrei de uma história que eu vou contar daqui a pouco. Não é esse, não. O texto lá, por favor. Consegue botar? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Leia comigo lá. Venham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu como... Volta o 6 um pouquinho, só um pouquinho. Leia de novo o 6, com força. Leia de novo o 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Você entendeu isso aí? Ele era o próprio Deus, ele tinha a natureza, ele era o próprio Deus, ele era feito, ele era o próprio Deus, mas nunca quis ser igual a Deus. Agora põe o próximo. Ao invés dele querer ser, isso que eu estou falando é de renunciar. Percebe? Você tem os seus desejos, você tem os seus direitos, você tem os seus objetivos, mas o que significa renunciar é isso aí. Pelo contrário, ele abriu mão, abriu tudo do que era o quê? Tomou a natureza de quem? O que é ser servo? Servir ao outro, obedecer, submeter-se. Continua. Tornando-se assim igual aos seres e vivendo uma vida comum. Irmão, Rodolfo, diga uma coisa aqui, Rodolfo. Você é músico. E dos bons. Eu sei que você é. E dos bons. Você imagina pegar o seu instrumento predileto, jogar fora e viver cavando pedra? Não é fácil, não, né? Isso é que é renunciar, irmão. Ele é um músico excelente, ele ganha a vida tocando, ele trabalha com isso, ele vive disso. Inclusive, porque ele é músico, ele conquistou uma moça linda para ser a futura esposa dele. Ali ela. Eu estou gostando de ver ela todo dia no culto. Estou gostando, eu fico animado quando ela vem aqui na frente da oração, fico animado, fico gostando de ver. Eu gosto de ver pessoas sendo crentes. Aí, agora veja só, ele abandona o que ele faz melhor, do que ele é bom, para simplesmente limpar a casa, cavar pedra, não dá, né? Não é fácil, não. Foi isso que Jesus fez. Jesus renunciou o que ele era de melhor para ser igual ao que era de pior. Você está aqui ou não? É isso que significa
significa renunciar para viver o futuro, renunciar para viver a bênção de Deus. Amém? Moisés renunciou ao palácio, Paulo renunciou ser um grande líder e Jesus renunciou ser Deus para se tornar um comum. Você está entendendo o valor de se renunciar por amor? Isso é amar. Vamos para frente, pastor. Coragem de vencer e prosperar. Aqui está uma das coisas mais difíceis. Coragem para vencer e prosperar. Leia comigo esse texto aí. Do mar se tornará a ti, e a riqueza das nações virá a ti. Lê de novo, por favor. A abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza das nações virá a ti. Lê de novo, por favor. A abundância do mar se tornará a ti, Está faltando pessoas lerem. e a riqueza das nações virá a ti. Lê de novo, por favor. Lê, Edson, eu quero ver você lendo, Edson. Eu estou lendo. Eu quero ver o vídeo, quero ouvir. Quero ouvir. Se você está lendo, eu sei, eu quero ouvir. Você está aí do lado. Vamos de novo. 1, 2, 3. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações se tornará a ti. Quem foi que falou isso? Não, o profeta Isaías disse para... Ele profetizou. Deus disse através do profeta Isaías. Quem disse que Jesus viria nascer do filho de uma mulher? O mesmo Isaías. Você está entendendo? Quem disse que ele viria morrer na cruz para perdão dos meus pecados? O profeta Isaías. Quem disse que... É isso que eu quero que você entenda. Tudo que o profeta Isaías profetizou se materializou, foi real. E ele está dizendo agora aqui, o mesmo profeta está dizendo, é óbvio que essa palavra... Não, olha a parede da igreja lá. Alpha Church. Você acha que aquilo é uma profecia? Olha quem sabe. Amém. Olha lá. A abundância do mar se tornará a ti. O que é a abundância do mar? A palavra mar, na profecia, abundância da sociedade. Mar são povos. Não é o mar, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, é povos. Tá? Então, ele está dizendo assim, ó, a abundância da sociedade tornará a ti. Aquilo que eles têm de mais, você vai ganhar. Amém. Até raiva, nós vamos parar de pregar. Ó, aquilo que eles têm de mais, vocês vão ter em abundância. Nossa, vocês nem querem a palavra de Deus para você ser abençoado, pá. Vou falar de novo. Aquilo que a sociedade tem de mais, vocês terão em abundância. Amém, Jesus. A riqueza das nações. O que é a riqueza das nações? Não parece uma redundância? Ali em cima está dizendo, ó, abundância do mar tornará a ti, e eu disse que isso era a sociedade, né? Era o ser humano, eram as pessoas. Aí depois ele diz embaixo, e a riqueza das nações. O que é nações? Hã? Não, filho, famílias. Nações são famílias. Quando você vê nações nas escrituras, está falando de família. Você está aqui? Amém. Então, olha, a riqueza das famílias virão a ti. Amém. Ainda bem que 2 pessoas ouviram. A riqueza das famílias virão a ti. Amém. Eu quero mostrar, a palavra profética está dizendo que se você tiver coragem, você vai prosperar. Coragem de quê? Coragem de amar, coragem de renunciar, porque o DNA daquele que é escolhido por Deus está na coragem. Amém. Glória a Deus. Coragem, irmão, para vencer. Você precisa parar de ter medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter? Eu vou contar um testemunho agora para você. Existe, há 2 semanas atrás, nós fizemos um desafio aqui, não foi? Nós tínhamos no começo do mês uma parcela para pagar
que eram os aluguéis do salão, daqui e de Croydon, Brixton. E por acaso, Brixton, tivemos 2 visitantes ontem, irmão. Uma benção. Graças a Deus, número 1 e número 2. Eu fiquei muito feliz. Só falta você chegar lá. Quarta-feira, às 8 da noite e sábado. 7h30. Muito bem. Onde eu parei mesmo? No desafio. E o desafio era 2.400, 2.500 libras, lembra disso? Quanto era? 2.400. Então o pastor disse: eu preciso de 23 envelopes, não foi? Tenho 23 pessoas, que eles deem 100 libras e isso seria suficiente. Aí eu fiquei ali pensando, falei, mas o Moacir não devia fazer isso, né? Mas ele estava com a autoridade, então eu fiquei quieto. O que acontece? Uma pessoa chegou para mim quando eu fui lá fazer a minha oferta de 100 libras. Eu fui lá, uma pessoa diz: eu vou dar 300. Então, olha, se a pessoa deu 300 menos 100, mais 200, ela estava dando menos 2. 2 pessoas, se não desse, estaria coberto. Acontece que somente 12 deram 100. Quanto? 12. Então ficou faltando o dobro, não foi? Foi ou não foi? Foi. As pessoas viram, mas não se comoveram. Eu estou dizendo isso, não estou criticando ninguém. Eu quero só usar essa palavra para dizer isso para você. Quando as pessoas ouvem Deus e não querem fazer, o que eles fazem? Ignoram. Pode vir o que vier, pode vir Deus bater aqui, pode vir o que vier. Vocês lembram que os discípulos estavam com Jesus? Vocês lembram que os discípulos ouviram Jesus falar que ia morrer no Calvário e ao terceiro dia ia ressuscitar? Vocês viram que os discípulos viram que Jesus disse para Pilatos: olha, esse monte, ele vai a tempo, vai cair e vai ressuscitar no terceiro dia. Ele não disse isso. E todo mundo ficou. E por acaso, quando Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Se esconderam. Ficaram com medo, se esconderam, nem acreditaram na ressurreição de Jesus. Maria foi lá para fazer o quê? Ungir Jesus morto. Mas ele tinha dito que ao terceiro dia ia ressuscitar, irmão. É isso que eu quero mostrar para você. As pessoas ouvem Deus falar, as Escrituras estão falando, o profeta Isaías profetizou lá no capítulo 9, no capítulo 6, no capítulo 53, no capítulo 62, no capítulo 60. Ele profetizou que ia acontecer e as pessoas não acreditaram. E ainda Israel até hoje não acredita. Apesar de tudo isso. Olha para aquele garoto que está ali do lado esquerdo. Ele nasceu com uma enfermidade. E quando ele tinha 18 anos... 18? Quantos anos você tinha, pai? 18 anos. Ia fazer 19. Ia fazer 19. Então ele tinha 19 anos. Por quase 19 anos ele sofreu de epilepsia. Jesus não curou ele, mas Jesus deu conhecimento à ciência para o curar. Ele hoje está curado para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas quem foi que deu? Quem é que o curou? Não foi Deus, irmão. Foi a ciência. Desculpe, irmão. Eu sei. Eu fiz de propósito. É isso que as pessoas dizem. É Deus que faz isso, foi a ciência. Irmão, a ciência sem Deus não existe. Deus deu sabedoria aos homens. É o que diz na Escritura. Deus deu sabedoria aos homens. E é Deus que opera o milagre. Seja quem for, é Deus que vai fazer você prosperar. Glória a Deus. Você só precisa crer nessa verdade. Mas o que eu faço para isso, pastor? Tomar atitudes. Põe um outro texto para mim, se tiver lá. Não sei se ainda tem. Eu achei aqui. Que está fechando toda hora.
Esse último aí. Coragem. A coragem que o inferno não consegue parar. O que o diabo vem fazer? Matar, roubar e destruir. O que é que Jesus disse que o Deus desse mundo, qual é o nome dele? Qual é o nome do Deus desse mundo? O diabo. O diabo. Vocês têm que aprender a ler a Bíblia, gente. Qual é o nome do Deus desse mundo, irmão? O diabo. Mamon, riqueza. Deus é ele, hoje o Deus desse mundo é a riqueza, é Mamon. Olha só. O verso 2. Obrigado, pastor. Portanto, meus irmãos, por causa da grande o quê? Misericórdia, amor de Deus, peço que vocês se ofereçam como? Completamente a Deus como o quê? Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Termina, por favor. Ele é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Precisava eu falar mais alguma coisa? A verdadeira adoração a Deus é o quê? É oferecer a Deus sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, ser agradável, aquilo que é agradável a Ele. Irmãos, as Escrituras estão ensinando você a ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Mas para ir para o céu tem que renunciar, gente. Para ir para o céu tem que tomar atitude. A primeira atitude qual é? Vamos ver se vocês ouviram a mensagem de hoje. Eu já estou acabando. Qual é a primeira atitude que eu preciso? Ai, meu Jesus querido. Qual é a primeira atitude? É bom que às vezes a gente entende que as pessoas não estão entendendo nada. Coragem. Coragem para amar. A coisa mais difícil é amar, irmão. Por que casamento se desfaz? Porque o amor acaba. Como é que o casamento acontece? Agora eu vou perguntar essa pergunta, eu quero ver se você sabe. Como que o casamento acontece? Ninguém sabe responder. Eu quero ver você viver. Duvido que o cara tem coragem de ver. Irmão, o casamento acontece, o coragem, você só vai namorar alguém porque você olhou e se interessou sexualmente pela pessoa. O que faz você casar não é o amor, é o sexo. É o sentimento natural humano. Depois cria amor. Passa a depender, viver junto. E é passa, legal, vamos ver. E depois o casamento acaba. O amor deixou de acabar? Deixou de existir? Nunca houve, porque isso era sexo. Quando existe amor, o amor nunca acaba. Estou casado há 50 anos. Mas rola? 51 já. E amo apaixonadamente pela minha esposa, com todos os defeitos que eu tenho. Continuo amando. Não sei se eu sou amado, mas eu a amo. Não sei. É porque, veja, eu só sei o que eu sinto. O que ela sente é dela, não é? Estou errado? Mas ela não declara? É uma que está mais, tem mais uns quilômetros. Não é? Quem sabe é ela. Eu não sei. Eu posso falar pelas atitudes. Mas o sentimento é dela. É ela que vai dizer se me ama ou não. Agora, eu a amo, independente de qualquer coisa. Este é o segredo. Coragem para... Segundo teste, segundo tela. Coragem para quê? Não adianta, se você ama, mas não renuncia, você não ama. Por que eu digo que eu amo a minha esposa? Porque eu renunciei tudo por ela. Eu era mulherengo pra caramba, irmão. Pelo amor de Deus. Eu casado, irmão. Não
podia ver um rabo de saia. Eu ficava todo lixado. Um dia, eu voltei da casa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, no dia 5 de maio de 1975. Conta logo. 5 de maio de 75. A data não importa. Eu voltei para casa às 5 horas da manhã, passei a noite toda na farra, bebendo na farra toda. Muito bem. Quando eu chego em casa, ela me recebe em casa. Ela estava grávida do Júnior. Não estava grávida aí. Não, cara, não. Ela me recebe na porta de casa com tanto carinho, irmão. Com tanto carinho, e eu bêbado. Passei o tempo todo na farra, na zona. Cheguei em casa, ela falou: Nani, você quer isso, né? Você quer aquilo, né? Aí eu falei: não, eu estou passando mal. Não era? Mas ela me deu amor, me deu carinho. Qual foi a conclusão? Eu falei: ela não merece isso. Aí eu fiz isso aqui, ó. Renunciei o meu eu, os meus desejos, os meus objetivos, somente para agradá-la. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu estou contando uma história real, um fato meu. Eu preciso renunciar o meu eu para agradar a Deus. Você precisa renunciar a si mesmo para agradar ao Senhor. Você precisa viver a Cristo e não deixar com que Cristo vive em você. Viva Cristo, porque Cristo vive em mim. Primeiro eu preciso vivê-lo para que Ele viva em mim. Último slide, por favor. Lá embaixo. E eu preciso coragem para prosperar. Essa prosperidade que eu quero encerrar não é financeira, irmão. Não tem nada a ver com dinheiro. Porque prosperar não é dinheiro. Prosperar é amar. Prosperar é servir. Prosperar é ter desejos. Satisfeito? Não. É olhar para Deus. E apesar de todas as circunstâncias, eu posso dizer assim, ó: te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero dizer que eu só me converti 10 anos depois. Eu me converti em 83. Isso aconteceu com você, que foi em 74, 75. 9 anos, 8 anos depois, né? 8 anos depois. Converti dia 8 de abril de 1983. A maioria daqui não era nem nascido. Né? Mas lembre-se disso, irmão. A vida não se constrói com o que eu quero. A vida, diga comigo, a vida não se constrói com aquilo que eu quero. Diga de novo, a vida não se constrói com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Deus tem para mim. Leia de novo, põe lá Isaías 65. Leia lá embaixo, por favor. Assim que quando ele fala abundância do mar, ele está falando abundância da onde? Da sociedade, do mundo. E o resto? As nações é o quê? Você sabe quando você vai ali no Alquimista e vê aquele prédio, aqueles apartamentos que custam 150 milhões, aquelas pessoas milionárias de Rolls Royce. Não olhe para eles, olhe para Deus, que Ele pode fazer você ter também. Existem pessoas aqui que querem sucesso, querem alcançar o sucesso, quero ir para a televisão, eu quero ter 5 milhões de seguidores. Tem pessoas aqui que querem respostas na sua vida material. Mas eu quero profetizar para você agora.
Não haverá resposta enquanto você amar a si mesmo. Você está aqui? Amém. Não haverá resposta enquanto você amar a si mesmo. Quando você passar a amar a Deus, você deixará de amar a si mesmo. Não, aí não. E passará a viver o que Ele deseja para você. O que Deus tem para você é melhor do que o que você quer. Tá mais alto, viu? O cego só queria ver, mas Deus tem o céu para te dar. Existe um slide aí, o último. Não está aí? É o último que... Esse é o último. Ah, então eu não botei. Vocês identificam isso aqui? Quero falar dessa imagem aí. Eu queria falar dessa imagem para vocês. O que está escrito? O que é nessa imagem aí? A imagem. Quero que vocês falem da imagem. Um Um castelo. castelo? Onde? No topo do monte. Hã? No topo do monte. É isso que você está vendo, né? No Rio de Janeiro. E embaixo, o que você está vendo? Favela. Uma favela. Tá bonita. Você pode viver numa favela, mas ter um castelo. Oh, olha. É isso que essa imagem quer que eu emociono. Se você servir a Deus, ainda que você esteja na favela, você viverá no castelo. O mundo não vai determinar quem tu és. O que vai determinar o teu futuro, o teu presente e o teu amanhã é a tua coragem, a tua atitude para Deus. Amém? Eu vou encerrar por aqui, convidando você a escrever uma palavra no seu celular. Eu não ia falar disso, mas eu não lembrei. Escreve no seu celular uma palavra que eu vou mostrar para você. Primeira palavra que eu gostaria que você escrevesse no seu celular, no seu papel, aonde você quiser. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Você também, Elis. Tem que pegar o celular então. Você também, Claudinha. Vocês ficam só ouvindo, né? Eu escolho amar. Essa é a primeira frase que eu quero que você lembre. Segunda frase que eu quero que você marque. Irmão, nós não podemos viver uma vida só de aparência. E a segunda palavra que eu quero que você marque é esta. Eu vou viver no céu. Eu preciso amar. Eu vou viver no céu. Você só vai viver no céu se amar a Deus acima de todas as coisas. Ponha na sua mente Romanos 12, 1 e 2. Isso faz toda a diferença. E Isaías 65. Isto mostra o teu amanhã. Amém? Amém? Você está aqui? Ficamos de pé, eu quero orar por você. Se você puder e quiser, colocar a mão no seu coração e declarar comigo: eu vou viver no céu. Fale de novo, por favor. Eu vou viver no céu. 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 Não é meu lugar. O inferno não é meu lugar. O inferno não foi feito para mim. O inferno não foi feito para mim. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. O inferno não vai me dominar. O inferno não vai me dominar. Eu vou morar no céu. O inferno não me pertence. Eu vou morar no céu. Eu vou amar. Querido Deus, aqui está a tua igreja reunida hoje. Aqueles que não vieram é porque não precisavam ouvir esta palavra. Aqueles que estão presentes, foi para estes que tu escolheste esta palavra. Por isso, Pai, nesta noite, eu quero clamar a tua bênção. Primeiro, que tu venha com perdão sobre cada um.
nós erramos, pecamos, mas o teu sangue na cruz do Calvário foi para perdão dos nossos pecados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha perdoar cada vida presente nesta noite, cada coração, cada angústia, cada vaidade, cada sentimento, cada vida vivida de forma errada, fora da tua palavra. Perdoa agora, transforma agora de uma forma maravilhosa. Como tu mudaste a minha vida, como tu mudaste a minha vida, vamos mudar vidas nesta noite. Amém, Jesus. Para que através disso nós possamos ver o teu nome ser louvado e glorificado. Pai, Em nome de Jesus. com o perdão dos nossos pecados, nós declaramos que vamos te amar e vamos orar no céu. Por isso eu peço sobre cada vida, cada coração, a tua bênção e o teu amor, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Diga comigo, eu vou orar no céu. No céu, eu vou morar no céu. Poder sentar. Chegou o momento de você também aproveitar e não tem hoje. Não vou. Olha comigo. Que esta semana. Não, eu vou falar e você vai receber a vida, tá? Que esta semana você quebre todas as barreiras. Que esta semana toda palavra maldita lançada contra você, ela seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Que esta semana portas se abram para que você alcance a prosperidade que você deseja. Que esta semana você consiga conforto, consolo, alegria e paz. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. Toda a igreja diz? Amém. Amém. Peraí, vai lá. Glória a Deus. Fala assim, microfone. Feche as olhos, papai querido, no nome de Jesus, eu quero te dar graça por cada vida que entrou por essas portas. Obrigado. Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Obrigado. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de vitória, uma semana de conquista e de milagre. Que as portas estejam abertas para a glória e o louvor do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Amém.